vivo, é o Manhã Viva, começando mais uma manhã, mais uma semana, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua casa, suas necessidades, as pessoas que você ama, essas pessoas que fazem parte da sua vida. Deus abençoe, esse é o nosso desejo, que a nossa manhã seja verdadeiramente viva com a graça de Deus. Boa semana para todos que está só começando, né? Graças a Deus aqui mais uma segunda-feira. No programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Cada ano aumenta o número de refugiados em todo o mundo, de várias partes do mundo. Nós vemos no noticiário os refugiados, nossos irmãos, né? Muitos cristãos, outros de outras religiões também, de outras crenças, mas que sofrem por causa de conflitos, maioria das vezes, por causa de situações de conflitos religiosos, políticos, precisam deixar a sua terra numa situação difícil e correm perigo, né? E correm risco de vida, risco de morte. Então a gente vai refletir um pouco sobre esse assunto hoje, entender como que isso tem acontecido, como que o Brasil também tem contribuído para acolher esses irmãos, esses nossos, né, irmãos de outros países, de outras culturas, que estão também aqui já fazendo parte da nossa cultura brasileira, porque tem muita gente de outros lugares que vem para cá. Para falar sobre esse tema dos refugiados, nós já recebemos aqui na nossa sala de entrevista a Aline Magalhães e a Juliana Rocha. Elas estão aqui e elas participam do Centro ZAMIS, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Então, essa instituição ligada à Igreja Católica, mas que faz esse trabalho bem voltado para os migrantes e para os refugiados, que é o nosso foco hoje principal aqui do programa. Mas, claro, a gente vai falar dessa relação e dessa diferença também. Sejam bem-vindas. Obrigada. Alegria recebê-las aqui. E a gente recebe também, gente, aqui dois convidados bem especiais, que são de outros países, de outro país, na verdade, porque os dois são do mesmo país, né? São haitianos e está aqui conosco o Fanel e a Gelene, que são lá do Haiti, mas moram no Brasil, moram aqui em Belo Horizonte e também vão partilhar conosco dessa experiência, né? De toda essa mudança, de todo esse novo tempo que eles começaram e que vivem aqui no Brasil. Aguardo a sua participação pelo Facebook do Manhã Viva, já tem uma foto aí também na nossa página do Facebook, para você deixar o seu comentário, de onde você nos acompanha, se você tem dúvida, tem perguntas sobre esse tema dos refugiados, se você tem alguma experiência também para contar, alguém que você conhece, alguma situação que você viveu de proximidade com esse assunto, partilhe também conosco pelo Facebook do Manhã Viva. A gente aguarda a sua participação aqui, tá bom? facebook.com/Manhã Viva é o nosso contato para você que sai do outro lado também estar aqui conosco no programa, né? A gente está em distância diferente, mas a gente está junto e o programa acontece também com a sua presença, com a sua participação. Seja bem-vindo também aqui pelo Facebook, também dessa forma. Já começando aqui, refletir sobre esse assunto, queria que elas, né, uma das duas, não sei quem que vai poder falar primeiro, explicasse para nós o que classifica uma pessoa como refugiado, porque nem todo mundo que sai de um país para o outro é refugiado, né? A gente pode se mudar de um país para o outro e tem muitas questões, mas existe algo que caracteriza, né, o refugiado em si. Como que isso é classificado, né? Por que refugiado? Quais são os critérios, os motivos que levam a pessoa a ser diagnosticada dessa forma, a gente pode dizer assim? Bom, então, existe um Estatuto do Refugiado, que é uma convenção internacional que foi aprovada pela ONU em 1951 e seu respectivo protocolo de 1967. Então, nesses dois instrumentos, que são os instrumentos internacionais mais importantes em termos de refúgio, lá tem o conceito de refugiado, que é toda pessoa que está fugindo. Fugindo de quê? De uma perseguição ou de um medo fundado de uma perseguição. E essa perseguição ela vai acontecer ou em razão da nacionalidade, em razão dela pertencer a um grupo social, pela sua opinião política, pela sua opinião e escolha religiosa, né? Então o é a refugiado perseguição. É o perseguido. Exato. Ele é aquela pessoa que sai, mas está fugindo de algo, né? Tem um motivo, uma causa. Pode ser uma guerra, um conflito. Exato. Legal. E qual a diferença, então, do migrante e do refugiado, né? Vocês já começaram a explicar, mas só para ficar mais claro ainda, né? Então, porque existem os migrantes e, no caso, vocês trabalham com os refugiados e também com os migrantes, representam esses
né, esses dois lados dos nossos estrangeiros que estão aqui no nosso país. A migração é todo deslocamento de pessoas. Então, dentro do conceito de migração, você tem os deslocados internos, você tem o imigrante, que é o que chega num país estrangeiro, você tem o emigrante, que é o brasileiro que sai e vai morar no exterior, né? Então, o imigrante, você tem o imigrante econômico, o imigrante que chega ao Brasil através de uma política diferenciada, como, por exemplo, através de um visto humanitário, que é o caso dos haitianos, que não são considerados estritamente no conceito legal da Convenção do Estatuto dos Refugiados como refugiado, mas que também existe uma discussão teórica e doutrinária se eles seriam ou não refugiados, porque a Declaração de Cartagena ela traz também um novo conceito, um novo paradigma, dizendo que refugiado também poderia ser aquelas pessoas vítimas de desastres naturais, né, de catástrofes naturais. Então, é uma perseguição diferente, né? É uma perseguição diferente, é um motivo de algo diferente. Que é grave, que é difícil, mas não... Né? Não necessariamente, estritamente, naquele conceito da lei que eu falei antes, da perseguição. Sim. Em razão de nacionalidade, grupo minoritário, opinião política ou religião. Legal. Vamos ouvir deles aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho mais com eles. Mas qual que foi, né, a causa, o motivo, como que foi essa mudança, essa migração do Haiti para o Brasil? Quem fala primeiro? Fanel? Vou tentar responder primeiro. E igual que, esqueci o nome? Juliana, né? Acabou de falar. É uma forma de... É mais uma coisa que pode provocar, né, a imigração, que é a questão de catástrofes naturais e que aconteceu no Haiti, né? E eu acho que se a gente for procurar a questão do número dos haitianos que estavam aqui antes de 2010, vai ter muito pouco, né? E depois de 2010, né, os haitianos estavam sem abrigo, aí fica um momento difícil e uma forma de resolver de sair do país, né? É uma das formas. E eu acho que isso provoca o deslocamento dos haitianos. Mas a questão de deslocar os haitianos existia antes, né? Mas a provocação em massa maior, foi depois do terremoto, desastre. E ao mesmo ano também, no mesmo ano, 2010 também aconteceu mais um momento difícil também. Eu acho que depois de 2010, no ano de 2010, não tinha um grande número. Começou uns 2011, 2012, aí aconteceu também no final do ano uma epidemia que chama cólera também, que matou muita gente, e eu acho que são as razões. Situação, né? Até a gente vai ouvir mais, né? Como que foi também a sua vinda, né, Fanel? Também da Gislene. Mas aí eu queria, já que ele trouxe a questão das causas, existe uma causa principal que faz com que a questão dos refugiados aconteça? Qual que é a causa? A gente falou de algumas, né? Mas qual que é o principal motivo para as pessoas deixarem o seu país de origem, fugindo de algo, sendo perseguidos por algo? O quê? Né? Qual a principal causa? Eu acredito que a principal causa é guerra interna, conflitos internos, né, dentro política de um mesmo país. Então, dos mais variados, ou política, ou conflitos tribais, né, étnicos, especialmente religiosos, violação da liberdade de expressão. A gente vê muito isso em relação aos refugiados que vêm do Oriente Médio, Egito, Marrocos, que lá eles são cerceados mesmo, não tem essa liberdade de expressar o que quer. E aí são perseguidos. Perseguição política. Sim. Então... E a gente vê algumas imagens ali de grupos mesmo, de refugiados, né? Ali eu não sei se saindo do país ou já chegando em outro lugar, mas estão ali nesse trajeto, né? Nesse momento tão difícil, né? De mudança, porque a pessoa ela deixa toda a sua história, suas raízes. E vocês fazem algum trabalho nesse sentido, Aline, de acompanhar os refugiados que chegam no Brasil, de acompanhar até psicologicamente, de orientar, né, a pessoa, porque eu acredito que ela vem bem abalada, né? É algo muito novo para recomeçar. Olha, a nossa organização hoje tem uma série de áreas, né,
E a gente tem uma área social muito importante que hoje acompanha principalmente as mulheres, as crianças, que a gente sente que são, né, são vulneráveis e que precisam dessa ajuda, desse apoio. E a questão psicológica eu acho que é extremamente séria, muito preocupante, que eu sei que existem organizações em São Paulo, no Rio de Janeiro, que fazem um trabalho belíssimo com essa questão. Assim. Legal. Ali a gente vê, essas imagens são da Síria, né? E lá é um país, né? É uma causa, uma questão que está bem alta, né? Tem muitos sírios saindo do país, especificamente em relação aos refugiados sírios. Como que tem acontecido esse processo? São muitos sírios que chegam. Aqui em Belo Horizonte tem também refugiados sírios no grupo que vocês acompanham. Então, existe uma comunidade de sírios expressiva aqui em Belo Horizonte, mas eles, em geral, eles já têm uma rede entre eles estabelecida, que é uma rede muito forte. Em geral, eles não nos procuram para essa orientação inicial de como solicitar o refúgio, eles nos procuram mais para aulas de português. A nossa principal demanda em relação aos solicitantes de refúgio são de outros países e não da Síria. Assim, existem muitos sírios que nos procuram, mas não é o público maior, assim, a nacionalidade que mais nos procura. Agora a gente tem uma expectativa que ano que vem devem chegar muitos sírios, né? A gente estava conversando antes. Parece que o Brasil deve aceitar cerca de 3.000 solicitações de refúgio no Brasil de sírios. E na verdade até não é exatamente uma solicitação de refúgio, é um reassentamento. Porque quando a pessoa ela já pediu refúgio em outro país, mas ela não se adaptou ali ou o país não conseguiu integrar ela na sociedade, seja porque já recebeu um fluxo muito grande de refugiados, pode haver acordos com outros países para receber essas pessoas. É o que a gente chama de reassentamento. E isso acontece? E isso é o que a gente leu na reportagem, acho que foi de sexta-feira, que o governo brasileiro fecharia um acordo com a Acnur e com a União Europeia nesse sentido, de acolher e reassentar alguns sírios de campos de refugiados lá na Europa, se não me engano, Turquia e Hungria, que estão superlotados. Qual é o maior número de refugiados aqui? É de que país? Então, tem uma diferença. O maior número de refugiados, reconhecidos como refugiados, dos sírios. Mas o maior número de solicitantes de refúgio são haitianos. Olha só. Então, vocês estão representando bem, né? Esse povo haitiano que está aqui em grande quantidade no Brasil, né? Exato. Você, Gislene, fala para nós como que foi essa chegada no Brasil, né? Como que foi recomeçar? Qual a experiência que você faz nesse sentido? Tá bom, olha... eu chegando aqui no Brasil no 2013, foi no final do ano de 2013, e eu cheguei aqui para procurar trabalho. Procurou trabalho para trabalhar sobre Copa do Mundo aqui. Mas porque eu já ouvi falar que eles vão precisar intérprete, entendeu? Aí eu vim para cá, estava muito interessado para trabalhar e conhecer o Brasil também, um país lá no Haiti que sempre fala sobre o Brasil, o Chile também, é muito legal. Aí eu cheguei aqui, eu vi o Brasil é um país que normal, o povo do Brasil também bem receptivo, bem bacana. Aí eu falei assim, bom, eu vou ficar para trabalhar, consigo trabalhar, estudo também, para ver se conseguir uma vida melhor, né? Para fora, para poder ter um futuro normal, um futuro bom, um futuro melhor. Você está gostando, então, do Brasil? Sim, eu gosto. Eu gosto do Brasil. E você veio com outros familiares ou não? Não, veio não. Certo. É uma outra situação bem difícil, sim, né? Sim. Bem delicado recomeçar mesmo. Sim. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias, também da Gislene, mas também do Fanel, que estão conosco, e entender mais sobre esse assunto que elas já começaram a nos esclarecer, como que funciona esse trabalho. Eu aguardo a sua participação, você que nos acompanha aí do outro lado, pelo Facebook do Manhã Viva, participe conosco, deixe a sua mensagem, seu comentário. Também quero aqui já deixar uma dica bem especial para vocês dos nossos produtos de evangelização da Canção Nova. Até mesmo para você que conhece refugiados, migrantes, né, de outros países, que talvez nem conheçam muito a nossa fé católica, que nem conheçam muito a Canção Nova, às vezes nem ouviu falar o que é isso, uma obra de evangelização de Deus que com certeza vai contribuir
também para essas vidas nesse momento difícil de recomeço. Então, produtos de evangelização da Canção Nova, livros, CDs, DVDs, camisetas, que, claro, favorecem, né, a nossa vida no sentido de nos fazer estar bem com Deus, estar próximos daquilo que é o mais importante, o sentido da nossa vida, a nossa meta que é o céu e todas as alegrias próprias, né, em consequências dessa esperança maior que nos fortalece, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então estão aqui alguns livros, esse livro novo do Márcio Mendes, Entre Perigos e Descobertas. Vocês que sempre acompanham o Márcio Mendes aí no Sorrindo para a Vida, fazendo as reflexões da palavra. Livro novo, então, Entre Perigos e Descobertas, do Márcio Mendes, da Canção Nova. Tem CD, gente, aqui também com a história, um testemunho da Eliana Ribeiro. A gente conhece, gosta tanto de ouvi-la cantar, né? Tem, então, esse CD, a experiência da Eliana com o Padre Léo, uma pregação do Padre Léo e também um testemunho dela, uma canção que ela interpreta também nesse CD, um produto bem legal, Palavra e Canção. E um livrinho aqui novo, né? 2 livrinhos de bolso, 7 pecados virtuais, PHN na internet, por hoje não vou mais pecar, essa bandeira que a gente levanta, e Refletindo em Deus, versos para rezar, do Chair da Canção Nova. Então, loja.cançãonova.com, pela internet, você adquire e recebe em qualquer lugar do Brasil. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, hoje falando sobre os refugiados, esse assunto tão sério, tão importante e que diz respeito a todos nós, viu, gente? Não é uma causa de alguns, não. Nós todos, como cristãos, temos o dever, né? Temos a missão também de estar a par dessa situação, de acolher essas pessoas que vêm de outros lugares, né? De sermos como filhos de Deus. Tem uma participação aqui bem legal, tem a Meire Lopes participando aqui pelo Facebook do Manhã Viva. A Fábia Lima, ela diz que tema importante. O Papa Francisco sempre nos alerta sobre o correto tratamento que devemos, como cristãos, dar aos migrantes, pois ninguém deixa o seu país por motivo algum, né? Sempre em busca de uma nova oportunidade, de uma vida digna. E aí ela vai alertando também a forma até de tratamento, de relacionamento que nós devemos ter com os migrantes, ela diz, não só de outros países, mas também de outros estados, né? Aquela pessoa que é de lugares diferentes de nós, realmente. Eu sou migrante aqui, viu, gente? Porque eu sou pernambucano, nordestino e estou no Sudeste já há quase 10 anos, aqui em Belo Horizonte, 1 ano só. Mas é muito importante realmente a gente estar aberto para acolher a cultura do outro, a pessoa, na realidade, que é de onde ela vem, né? Com os costumes próprios que tem também. E aqui a Geni Monteiro participando também, Deus abençoe todos os refugiados, José Félix Reis, ele manda um abraço aqui para um grupo Renascer, que ele participa, eu creio, de Alagoas, cidade de Ouro Branco. Também Adriana Souza participando, Adriana Assunção, várias Adrianas, Karina Lima, eu aguardo a sua participação, você que está aí do outro lado. E agora, antes da gente ouvir os nossos convidados, nós vamos acompanhar o vídeo de uma criança, né, o Malak, de 7 anos, que é uma dos 2 milhões de crianças refugiadas da Síria. É um vídeo da Unicef, vamos conhecer um pouquinho dessa história. ما بحب أزعل حدا. ليش بدي أزعلك؟ إذا بدي أزعلك بدي أحكي لك قصة طلعنا على البلد. كانت كتير كبيرة، أنا أول ما شفتها خفت، بعد ما طلعت حبيتها، ما خفت أكتر. أيوة وقت ما مشينا شوي المي دخلت على البالون وكل ما نمشي يطرش علينا مي. أنا كنت حاسة أنا وأمي نغرق يفوت البالون هيك فس لجوا نغرق. كل ما بمشي هو مش كل ما بمشي هيك نقرة صغيرة، كل ما يمشي يطرش علينا مي. وأنا كنت لابسة هيك مسكين نفسي وكنت بردانة كتير كتير كتير. بعد ما بردت خفت كتير 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 كتير. في وحدة بيت كانت شنطتنا وهي بالها شنطتها، مشلت عطيتها للزلمة كبر بالبحر وكان كل أغراضي جداد.
بعد ما لبست اللبسة أي أول بس مرة لبست اللبسة بعدين شلحته بعدين قلت لماما خليني ألبسه بركي مثلا حدا كبرنا غراضنا بالبلم قالت لا ما حينكبوا يا ماما قلت لها أنا ما حطيته بالشنطة قام طلع كلامي صح قام نكبوا بعد ما طلعت الشمس طلعت على أمي لقيتها تحت هيك بركة على المي لأشفع أمي قام رفعتها لأمي قام خلص البنزين أجى هذا تبع صياد السمك شدنا على الشاطئ بعد ما وصلنا على الشاطئ شقينا البلم قضينا الحزامات وطلعنا على الجبل طلعنا على الجبل كتير 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 هذا بس أطلع من جهة أقول خلص أرجع أطلع في ما بعرف وين نمنا والله نسيت أنا ما كنت متذكرة كتير بعد ما وصلنا على هذا نفضنا حالنا صرنا نروح على الشرطة بعدين ما رحنا على الشرطة قالوا لنا روحوا كنت مشتاقة يعني اشتقت لها لمدرستي اللي بسوريا أيوة اشتقت لها لأنستي وكانت أنستي كتير حبابة يعني ما كانت تزعلني طول وكتير رفقة عندي كان بس هلا ما ضل حدا إن شاء الله نرجع مثل الأول إن شاء الله ترجع سوريا مثل الأول Muito forte, né? A gente vê o relato aí dessa criança, acho que era o Malak, é a Malak, né? Menina de 7 anos, contando um pouquinho dessa experiência que ela vive desde cedo, né? Os impactos são muito grandes, tanto para os refugiados que deixam seu país, como para o país que recebe também esse povo, né? De que forma vocês veem, né, essa realidade, como que é retratada, assim, pela equipe? Eu enxergo da seguinte forma, assim, eu falo no caso do Brasil porque é a realidade que eu conheço, né? Mas eu sinto que o Brasil fez um convite de acolher essas pessoas, mas não acolheu de fato, né? Então é como se você chamasse alguém para sua casa e você não limpasse a casa. Lá, você não dá atenção. Você não dá atenção, você não limpa a casa, você não faz... Enfim, e é mais ou menos isso que tem acontecido, né? Então eu sinto que a vontade... existe uma boa vontade do Brasil e eu acho que isso é admirável, mas existe esse problema mesmo, assim, do acolhimento. Então, infelizmente, as nossas instituições públicas não têm feito muito pelos refugiados e pelos imigrantes. E é por isso que existem organizações é muito importante o papel da Igreja Católica nesse momento, porque é exatamente a Igreja Católica que tem agido, né? Tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Belo Horizonte, em Brasília, que são os lugares onde tem mais refugiados e imigrantes, é a Igreja Católica que tem se mostrado mais forte. Então, por exemplo, a nossa organização faz parte do serviço jesuíta, então, que não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com o governo, né? Faz um papel bem diferente mesmo. Né? Eu queria também que você falasse, Juliana, sobre a questão se o país é obrigado a receber os refugiados. Como que acontece essa transição? Né? Porque tem muita gente, um número muito grande de pessoas que está deixando os países. E aí, para entrar em outro país é por escolha própria? Ou o país tem que receber mesmo ou não? Como que essas leis funcionam nesse sentido, né, de abrir as portas para os outros? Na verdade, assim, o país não é obrigado a receber ninguém, né? Existe, o refúgio é uma proteção internacional, reconhecida por todos os países que são signatários do Estatuto do Refúgio, que é a maioria dos países do mundo hoje em dia, né? Sim. E o que acontece é que essa lei e a própria legislação interna de cada país, ela vai estabelecer um procedimento específico para acolher no primeiro momento essa pessoa, pegar a história dela e depois decidir se realmente aquela história tem características ou não de um refúgio, né? Então, todo país que é signatário da convenção, ele tem um procedimento específico para o acolhimento dessas pessoas e para depois julgar se ela é ou não um refugiado. Hoje, os dados recentes da Acnur, eles falam que existe mais de 65 milhões de refugiados no mundo. Eles falam também que é uma coisa até bastante impressionante, que 1
em cada 113 pessoas no mundo é solicitante de refúgio. Olha só. Ou refugiado. Muito grande, então, né, é muito grande, é um número muito expressivo. Eu vi o vídeo da Malak e é um vídeo muito impressionante. Assim. Num cenário global, a maioria dos refugiados hoje em dia é mulheres. E as mulheres são muito vulneráveis, né? E às vezes nessa situação de transição, de ter que sair do barco, andar até a fronteira policial, elas acabam sendo vítimas não só porque estão com crianças e têm uma vulnerabilidade maior, mas até de abuso sexual, né? Em troca da concessão da passagem, do refúgio, Muito grave, né? Muito sério, grave. Exatamente. Uma causa vai entrando em outra. Né? E só para complementar um pouco também nessa linha que a Aline estava comentando sobre a ajuda, não existe nenhuma ajuda específica do governo brasileiro para os refugiados ou mesmo para os imigrantes que recebem o visto humanitário, como o caso dos haitianos, como o caso dos próprios sírios, que aí o visto humanitário é para facilitar as saídas deles lá da Síria, mas chegam aqui e entram no processo de refúgio. Então, assim, o que existe hoje em dia é uma ajuda que é dada através da Caritas, que também é uma instituição ligada à Igreja Católica, mas assim, que é uma verba muito pequena, que vem do Acnur, e que é dada só para casos extremos. Então, o imigrante chega aqui e tem que buscar a vida mesmo, chercher la vie mesmo, como os haitianos falam, assim, e cada um por si, né? E encontram várias barreiras. Fanel, você falou um pouquinho de maneira geral, mas aí de você agora, né? Como que você viveu essa experiência de mudança e como que está também a sua adaptação aqui no Brasil, assim como a Gilene partilhou um pouquinho? Bom, antes de responder a pergunta, eu queria um pouquinho, né, falar sobre... Sim, fica à vontade. Pode comentar. E é sério que, né, a situação, né, dos haitianos, eu vou falar principalmente dos haitianos porque temos uma associação haitiana também, e Sim. A gente recebeu muitas pessoas, né, que falam assim, que está passando por situação difícil. E o Estado deixou, né, abrir mão com a questão do imigrante. Aí a gente não sabe por quê, se for uma questão de acolhimento, né, de acordo com o Estatuto de Refugiado a nível internacional, eu acho que deveria ser uma preocupação. E a gente acha que tem essa falha, né, do Estado aqui, do Estado brasileiro, de acolhimento dos imigrantes que estão aqui. E a gente pode remarcar somente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem só a Contagem, que está fazendo algumas atividades para os imigrantes, mas lá também tem mais imigrante haitiano, né? E o projeto deles é voltado mais para os imigrantes haitianos, que é um projeto chamado Escola Sem Fronteiras, onde eu trabalho também. Você, além de fazer a experiência, você ajuda aqueles que estão chegando, né, que estão se adaptando. As pessoas nesse projeto que a Prefeitura de Contagem, através da Secretaria de Educação, e eu acho que é muito legal acompanhar esses alunos, essas crianças nas escolas. Eu não posso deixar de falar isso, né, que tem alguma coisa, mas a grande maioria dos imigrantes estão vivendo numa situação difícil por falta da presença do Estado, né, da ajuda do Estado. Bom, agora voltamos à sua pergunta. E a minha vida aqui para chegar aqui também eu deixei muita coisa lá. Tem 2 anos que você está no Brasil? 2 anos e meio. 2. E eu trabalhava lá como professor de educação básica. E eu não sei, na hora que eu saí, eu tinha acabado o estudo em Direito, né? Eu vim para cá, né, para buscar outras oportunidades, pode ser de estudo, de mestrado, de outras coisas. E também para trabalhar também e sobreviver e ajudar as outras pessoas que ficam lá ainda. Era isso a intenção, né, o objetivo. A gente vai conhecer agora mais um depoimento agora de Mustafa, de 14 anos, também sírio, e faz a experiência também de ser refugiado em outro país.
كنت دوم بفكر لما وصلت على الماء ايش بده يصير، شلون بده يستقبلونا، وين بدنا نروح وشو بده يصير معنا. أنا اسمي مصطفى، عمري 14 سنة وجاي من سوريا. حاسس حياتي حلوة يعني مبسوط فيها، تحس فيها أمان بس أبوي بعراق، أختي في واحدة بسوريا كمان بعيدة عني. دوم بقول يا ريت لو هوني، يعني ليش افترقنا. الرفقات عندي ورحت على المدرسة. هلا أنا بين اللاجئين، بس لما بطلع على الفرصة يعني بحكي مع الألمان، ورفقاتي أوقات بقول لهم يعني احكوا ألماني، بنحكي مع بعض ألماني نتعلم. الألمان هلا بس بيسألون من وين انت وشو اسمك فتشوا حقهم، يعني حتى لو انت يجوا غربة على دولتك يعني بتقول ليش اجوا مشان شو مثلا، يعني بلكي انت هلا انت تكون تجي وتفجر حالك، يعني ما بتعرف شو بده يصير، وهن هيك بخافوا كثير من هالشغلة. بخبروا ان انا جاي من سوريا لانه في حرب، نحن بشر وانتو بشر، والارض يعني الله خلقك على الارض، ما قال لك هي ملكك، يعني مو لك لحالك، لكل العالم، مو للدولة ولا للدولتين، هي لكل العالم. Aí mais uma história bem forte, né? Vocês querem comentar sobre o Malak? Eu queria falar um pouco sobre ele. Ele falou de aprender o alemão, e eu acho que no nosso caso aprender o português é uma coisa extremamente importante e ajuda muito na integração do refugiado, do imigrante. Eu acredito que seja uma das coisas que eles mais procuram no primeiro momento, né? Essa ajuda para falar a língua. Exatamente. A gente precisa ir para o intervalo, gente, mas daqui a pouquinho a gente volta continuando esse assunto aqui hoje sobre os refugiados. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre os refugiados. Também quero registrar aqui as participações pela internet. Loja da Divina Providência, Barueri, no estado de São Paulo, sempre participam e eles estão parabenizando pelo programa, o tema de hoje. O Léo também participando aqui, a Karenina Araújo, ligadinha, acompanhando com a sua mãe, Everly, acho que é isso o nome dela. Tem muita gente aqui deixando seu comentário, sua participação. Um abraço para vocês que contribuem conosco também dessa forma aqui do outro lado. A gente tem mais uma história para conhecer, um testemunho aqui, na verdade. Agora é a matéria, a reportagem da nossa repórter Monize, a gente já conheceu essas histórias, falando sobre esse assunto dos refugiados, explicando todo o contexto geral de como tem acontecido e funcionado. Vamos acompanhar. Acho que deu problema agora. Gente, está aqui a reportagem da Monize sobre as crianças. A gente acha que deu problema aqui técnico, a gente aguarda, então depois a gente chama. Vamos então continuar aqui com os nossos convidados, né, sobre esse assunto. Chegando o Dia das Crianças, a gente acompanhou 2 testemunhos de crianças, né, nesse programa, de crianças refugiadas que fazem essa experiência. Existe também um número grande de crianças que sofrem essa situação, que estão no Brasil, que vocês acompanham? Olha, eu não diria que é um número grande, mas existe, sim, um número representativo. E aí, eu falei do Estado antes, mas eu queria fazer um elogio agora, porque hoje todas as crianças que a gente atende já estão na escola, estudando. Esse não tem sido um problema, as escolas públicas têm aceitado as crianças, as creches. Elas lidam, infelizmente, com os problemas que as crianças brasileiras lidam também, que às vezes não tem lugar, as escolas têm lotação, né? Mas hoje sim, a gente atende essas crianças, mas inclusive as crianças são as que aprendem português mais rápido do que os brasileiros, do que os
os imigrantes é impressionante. Serve de intérprete para os pais. Elas se integram mais rápido, E elas né? vão recomeçar mesmo, né? Porque tá pequenininha, ainda vai construir o futuro. Tem muita contribuição também que os refugiados trazem para nós, né? Com outra cultura, com outra língua. Então, eles também vêm agregar ao nosso país, no ambiente onde está. Mas falando de crianças, se aproximando agora o Dia das Crianças, vamos ver se agora a gente acompanha a reportagem. Infância combina com uma série de atividades, mas com uma não tem nada a ver. Você acha que infância e trabalho combinam? Não, nem um pouco. O período que a gente tem que ganhar valor, é o período que a gente desenvolve criatividade, não é tempo de trabalhar, não. No Brasil, é proibido qualquer tipo de trabalho até os 13 anos de idade. Entre os 14 e 16, o adolescente pode trabalhar como aprendiz. Até os 18, é proibido desempenhar atividades noturnas perigosas ou insalubres. Mas, na prática, a realidade é outra. Segundo o levantamento realizado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em 2014, mais de 3 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhavam no Brasil, número considerado preocupante. Principalmente porque a faixa que teve o maior crescimento nos últimos anos foi a de crianças com idade entre 5 e 9 anos. Se você quiser tirar a inocência de uma criança, é só colocá-la na rua para trabalhar. Então, ela vai ser abordada pela exploração sexual, pelo tráfico de droga. Então, a gente sempre é preocupante. Quando houver uma criança na rua, a gente tem que se preocupar. Quase 70% desse trabalho infantil acontece nas cidades e o restante no campo, segundo o levantamento. Esse trabalho infantil, geralmente as pesquisas demonstram que ele está muito concentrado no âmbito doméstico e no âmbito rural. E isso acaba que isso revela essa dificuldade na fiscalização nesses dois âmbitos. E se engana quem pensa que essas crianças estão fora da escola. 80% delas estudam, só que o trabalho compromete a qualidade do aprendizado. As crianças que trabalham, com certeza, elas não têm sucesso na escola. E sem sucesso na escola, hoje a gente sabe que eles não vão acessar o mercado de trabalho. Então, a gente entra num círculo vicioso da pobreza. Por isso, a população tem papel fundamental para acabar com esse tipo de trabalho. A sociedade compra fruto do trabalho infantil, achando que está ajudando. E, nesse caso, ele está fixando essa criança na rua. Então, a gente pede, se ninguém comprar fruto do trabalho infantil, elas não vão na rua vender. Já entra em outra questão, né? Que é o problema do trabalho infantil, consequência também, não só, né, dessa realidade das crianças que são refugiadas, que estão nessa situação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam na associação, né? Que eles também participam da Associação dos Haitianos, especificamente, e vocês que fazem esse trabalho mais amplo com os refugiados. Hoje a gente trabalha numa organização que se chama Centro Zami, ZANMI, que é uma organização aqui de Belo Horizonte, que nasceu em 2013 e faz parte do Serviço Jesuíta, como eu disse antes. E é uma organização hoje pequena, a gente conta com muitos voluntários. A gente tem diversas áreas, né, a parte que lida exatamente com essa parte dos documentos, parte burocrática, social, o curso de português. A gente tem hoje a área de trabalho, que é a área que tenta colocar esses imigrantes no mercado de trabalho, que é a área que eu sou coordenadora. Uhum. E é uma organização que acolhe tanto os haitianos, a maior parte são os haitianos, mas também tem gente da Síria, da Nigéria, do Senegal, da Bolívia, da Colômbia. Então, hoje atende... E é engraçado porque hoje o Belo Horizonte não sabe que essas pessoas estão em Belo Horizonte. É verdade, né? Mas existem muitos imigrantes em Belo Horizonte. Então, essas pessoas, na verdade, elas encontram a gente, porque a Polícia Federal já conhece o Centro Zami e recomenda o Centro Zami para eles. E aí essas pessoas chegam lá buscando ajuda, né? Diversos tipos de ajuda. É interessante falar também que, apesar da gente ser uma organização, né, fundada com o apoio da Ordem Jesuíta e também das Irmãs Filhas de Jesus, é uma ordem laica. Então, assim, a gente está de braços abertos para acolher qualquer tipo de pessoa com religião, sem religião, católica, cristão, muçulmano,
não importa de onde veio, porque o importante é o ser humano, a dignidade da pessoa humana. Então, as portas estão abertas para acolher qualquer tipo de pessoa e abrangendo toda essa diversidade. E é interessante também que o Centro Zami veio do crioulo haitiano, que Zami no crioulo haitiano é amigo. Então, a intenção do centro é exatamente isso, acolher de braços abertos e tentar fazer esse link com os imigrantes mesmo, de amizade, de acolhimento verdadeiro. Como que começa? Eles que procuram vocês ou vocês sabem da chegada deles e vocês já se apresentam? Na verdade, tem essa relação com a Polícia Federal, que a Aline já disse, que todos os casos dos imigrantes que chegam à Polícia Federal um pouco perdidos, precisando de orientação e conselho, a Polícia Federal já recomenda para a gente tem uma página no Facebook, mas o Centro Zami tem um perfil que não é muito de divulgação. Eu acho que ele é muito conhecido pelo boca a boca mesmo, os haitianos que começaram a conhecer o centro e foram passando por uma pessoa e para outra. As aulas de português, que também dão uma certa visibilidade ao centro, né? Através das aulas de português, os imigrantes começam a saber também que a gente ajuda em outros setores, como oferecendo orientação jurídica, orientação documental. E vocês têm contato com outras instituições, outras associações que trabalham nessa mesma linha de outros lugares do Brasil? Sim. Sim. Hoje tem... E São Paulo é onde agrega a maior parte, né? Então, existe a Caritas, que é muito conhecida, Missão Paz. Pastoral do Imigrante. Pastoral do Imigrante, que existe no Brasil inteiro, né? Em Brasília também. Tudo muito ligado à igreja, né? Tudo esse trabalho ligado de evangelização. Agora, por exemplo, a Caritas, em geral, ela é a organização responsável por acolher os refugiados, né? E aqui em Belo Horizonte, ela não tem esse trabalho justamente porque a gente já faz esse trabalho de acolhida de refugiados, né? Vocês meio que representam, então, né? É como se fosse... Em Belo Horizonte é a única organização que trabalha com imigrantes e refugiados. E a Associação dos Haitianos aqui, qual o trabalho que vocês realizam? Como que funciona também? Então, primeiro surgiu a ideia da associação, porque a gente pensa que, né, as pessoas falam, né, em nosso nome, pensam para nós, pensam por nós, né? Mas a gente pensa em criar, né, um grupo de haitiano e para discutir sobre as dificuldades que a gente tem e como que a gente pode procurar. E hoje a associação é nova, a associação vai fazer 1 ano em dezembro, mas eu acho que é uma ideia que deveria ser presente bem antes, né, do momento. E na associação a gente tem um foco cultural, que a gente fica preocupada na questão das crianças que vão crescer, porque tem essa política também de não perder a cultura. É certo que as crianças vão falar muito mais o português. Vão ter um jeito mais brasileiro do que do país de origem. Mas pensamos em preservar também a nossa cultura e vai ser uma coisa bem difícil para essas pessoas um dia voltar para lá e perder toda a estrutura, né, de ser haitiano. E culturalmente temos isso como orgulho, apesar de tudo que está acontecendo, e nós somos muito orgulhosos de ser haitiano, né? É uma questão histórica e cultural. E também a associação já fez muitas atividades nessa área cultural, e a associação também tem uma área de ajudar as pessoas, igual que o Centro Zami, né, ajuda na questão linguística. Nós não temos uma área para ensinar a língua, mas para acompanhar as pessoas com dificuldade de comunicar na língua. E, infelizmente, aqui muitos empresários, né, reagem, né, de uma forma que eu acho errada a muitos empregados haitianos. E aí isso fica muito difícil. Dificulta, né? E às vezes procurar a associação e nós não temos nada a fazer, porque é difícil. Às vezes também eu sei que procuro o Centro Zami também para assistência jurídica,
mas fica difícil. Mas o que a gente pode fazer? A gente faz, a gente acompanha, faz a questão de tradução também, conversar com as pessoas, mas foi muito difícil, mas a associação está disposta também a acompanhar essas pessoas e muitas pessoas também no momento de assinar a rescisão de contrato, chamar a gente para dar uma olhada, porque muita injustiça, infelizmente, o refugiado o haitiano pedir conta sem saber, o fato de não ter conhecimento na língua, e o empresário pedir para assinar e pedir conta sem saber, isso é muito... Uma questão já mais prática, mais difícil, muito triste, né? Lene, pena que não deu para você falar tanto, né, da sua experiência, mas rapidinho, assim, resumidamente, o que você tem saudade e o que você mais gosta, né, desse novo tempo que você vive aqui no Brasil? Ok, para mim, para a saudade a gente tem, desde que eu cheguei aqui, depois de um tempo, aí eu tenho saudade do meu país, da minha cultura, as coisas assim. É por isso que quando essa associação chega aqui, a gente se sente melhor, a gente se encontra mais perto, mais né? perto, Quando se um encontra, aí a gente sempre conversa nossa língua, idioma assim. Sim. A gente sempre colabora. Nossa associação é KA, que é Correia Haitiana. Aí a gente tem muitas coisas quer mostrar como que a gente se funciona lá, nossa cultura, e também para mostrar aqui no Brasil como que a gente não é diferença, né? Mas Sim. a gente tem como para mostrar para essa associação, tem para funciona assim para ajudar os haitianos também, imigrantes, sobre todas as coisas que podem acontecer, né? Para ajudar gente aqui, é assim. Mas por saudade a gente sempre tem. Faz parte, né? Yeah. Gente, a Canção Nova, ela realiza um simpósio, né? Um seminário, um evento, agora nesse mês de outubro, lá em Cachoeira Paulista, Juntos pela Vida. A vida que abrange várias formas, né? Inclusive, a gente falando de refugiado, a gente falando também de vida. Então, agora a gente solta aqui um VT com um convite para você e a gente volta ali encerrando o programa tomando um café. Não é uma receita haitiana, mas a gente acolhe no jeitinho brasileiro aqui em Minas Gerais com pão de queijo, tá bom? Para a gente encerrar o programa. Vamos acompanhar então o convite para esse simpósio Juntos pela Vida. Olá, telespectadores do Manhã Viva, eu sou o Tiba, da comunidade Canção Nova, e é muito importante nos unirmos como cristãos para defender essa vida inocente e indefesa. O que acontece é que muitos cristãos acham que essa sanha de querer legalizar o aborto é apenas um movimento social espontâneo. Não é. É um movimento programado e bem financiado, com objetivos muito claros. Objetivos financeiros, sociológicos, ideológicos, às vezes partidários, mas nós precisamos entender que a vida humana precisa ser respeitada, desde o seu início na fecundação, como diz a própria ciência, e até o seu declínio natural, que a vida ela é digna por si só. Então, nos unirmos nesta causa é algo muito nobre e urgente, e passou de ser algo opcional para o cristão e passou a ser algo de uma obrigação moral muito grande. Então, se unir para defender a vida é uma missão de todos nós cristãos. Pensando nisso também, já deixo aqui o convite, no dia 22 e 23 de outubro, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, nós vamos ter o nosso primeiro simpósio nacional Juntos pela Vida. Presença de Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, e vamos nesses 2 dias nos aprofundar sobre o que tem por trás desta cultura de morte, de onde vem essa sanha, por que eles querem isso, e o mais importante, como combater tudo isso, né? Vamos lá? Fica o convite, 22 e 23 de outubro, aqui na Canção Nova. Um abraço, vamos todos juntos pela vida. Estamos de volta, gente. Olha só, então, esse convite aí para você. A gente encerra o Manhã Viva aqui, né? De forma acolhedora mesmo, recebendo principalmente os 2 haitianos aqui conosco, mas também nossas convidadas. Muito obrigada pela participação, pela contribuição, pelas informações. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Deus abençoe. Amanhã a gente volta ao vivo aqui de Belo Horizonte para todo o Brasil. E agora a gente experimenta aqui o pão de queijo mineiro, ó. Vocês gostam? Estão adaptados já no cafezinho, né? Então fica à vontade. Tá bom, obrigada.
cançãonovaplay.com. Assine já!